Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao Paz em Jesus. Dando então continuidade às nossas atividades. Agora é o nosso momento de reflexão, a nossa exposição doutrinária, que vamos abordar do Evangelho, perdoar é esquecer. Os nossos trabalhos sempre iniciam às 19 horas, com atendimento fraterno. É este trabalho de todos os irmãos que procuram a casa para informação, para alguma dificuldade, e dentro do conhecimento da doutrina, das obras básicas do Evangelho, há um grupo de irmãos preparados para dar a informação, o consolo necessário, dentro das mais variadas situações, como também informações do trabalho da casa, a partir das 19 horas. E também, que todo mundo sabe, agora já iniciou nossos estudos no total, segunda, quartas, sextas, quintas, sábado e domingo. Só ficamos parados aí na terça. E nós temos então, na segunda e nas sextas e no domingo aqui na casa, nós temos o Evangelho, também às 19 horas, aberto a todos os irmãos. E na quarta temos o CIED, que é o estudo introdutório da doutrina, que é nas quartas-feiras. Também na quinta, para todos aqueles que não podem vir à noite, até a gente pediria aos irmãos que às vezes tem pessoas que trabalham à noite, que estudam à noite, e desejam participar, conhecer a doutrina. Nós temos o nosso trabalho de quinta-feira, que começa o Evangelho às 3 horas, às 15 horas, até às 4, depois tem a palestra e tem o trabalho normal também, como à noite. Então, aqueles irmãos que não podem vir, às vezes pessoas de idade também, de distância, os irmãos podem ser os nossos divulgadores desse trabalho que se desenvolve aí na quinta-feira. E sábado também temos o estudo do Livro dos Espíritos, o ESD 2, que a gente agora já não é o 2, irmã? Agora já é o ESD 3, que estão se desenvolvendo também nos estudos da casa. Então é aberto para todos, todos aqueles que desejam, porque muitas vezes a gente diz, vou ler no livro, o livro, mas junto, no grupo, é muito mais. Se adquire muito mais conhecimento, dá muito mais progresso para cada um de nós. Então, meus irmãos, para essa etapa do nosso trabalho agora, eu convido a todos que possamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, possamos nos conectar com essa espiritualidade, com essa corrente espiritual. Esses irmãos que aqui estão presentes da espiritualidade, espírito desta corrente espiritual, espíritos familiares, amigos que passaram para outro lado e que desejam o nosso progresso, desejam transmitir estes sentimentos de amor, de saúde, de alegria, de esperança, de força. Mas é importante que nós possamos nos conectar. E o meio que nos ensina Jesus é através da prece. Através da prece, eu entro em sintonia com Deus, com todos esses espíritos de amor,
E posso assim com muito mais facilidade, na mesma frequência vibratória em amor, em sentimento, eu posso então receber estes lenitivos espirituais de saúde, de paz, de harmonia, e tudo aquilo que aqui todos vieram aqui buscar. Então abrimos nossos corações, mentalizamos a presença de Jesus, caminhando em nossa direção, de braços abertos, suave e sereno Nazareno, com sua luz. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis oprimidos, que eu vos aliviarei. E é esse o desejo de Jesus de nos auxiliar. Sentimos a sua presença através desses espíritos, trazendo para nós esta esperança, desenvolvendo nossa fé e a confiança, da certeza que somos todos espíritos imortais, com destino à felicidade verdadeira junto ao Pai. Obrigado, Mestre Jesus, e permita a Tua presença, para que todos nós possamos assimilar estes Teus ensinamentos do perdoar. Fortalece em nós o ânimo, a esperança, dai-nos o consolo, a força, a saúde da matéria, a saúde do espírito. E para que todos possamos sair aqui revigorados na fé, na esperança e na confiança. E com o amparo de nosso querido e bondoso benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor de nossa casa, damos então por iniciado a exposição doutrinária da noite. E que a paz, a luz de Jesus, permaneça com todos nós. Hoje o tema escolhido pelo Departamento de Divulgação, meus irmãos, é para falarmos sobre perdoar é esquecer. Por que esse tema na doutrina espírita se coloca que perdoar é esquecer? Porque, segundo Emmanuel, ele nos coloca que o perdão não está em palavras, e assim no ato e no sentimento, o verdadeiro perdoar. Porque não adianta eu dizer para o irmão, eu te perdoo, mas se dentro de mim, no meu coração, continua a mágoa, o ressentimento, o ódio, da realidade eu não perdoei. E, consequentemente, eu não estou fazendo mal àquele irmão a qual eu odeio. Este estado de ódio, de não perdoar, de agressividade, aquele estado de me sentir mal quando me encontro com aquela pessoa, e só faz mal a mim que não perdoo. É só eu que, na realidade, sinto as energias deletérias, pesadas, que advêm deste sentimento, que me atrasam imensamente. E, consequentemente, tira de mim a alegria, o bem-estar. Se eu estou numa festa e chega aquela pessoa, eu já me retenho, né? Então, aí se dá-se conta o quanto é prejudicial este estado para a minha saúde, material como espiritual. Porque esses estados de não perdoar, hoje a própria ciência, né, não é os espíritas, mas a própria ciência sabe esta não perdoar, as angústias, estas ansiedades, estes estados de tristeza, de mágoa, de baixa autoestima que advém do não perdoar, porque é muito amplo, ele traz imensas enfermidades, problemas cardíacos, grande número de cânceres advém, um percentual muito significativos,
advém desses estados mentais que vêm a prejudicar nós que não conseguimos perdoar. Porque o Leonardo falou, acho que umas 3 ou 4 reuniões, exposições atrás, sobre de um casal que tinha se casado na China e foram morar com a sogra da moça, da chinesinha. E Leonardo colocou que esta moça, no começo, o normal da maneira dela ser perante o marido e a maneira da mãe tratar o filho, criou aquele antagonismo, foi criando-se aquela raiva, aquilo que todo mundo conhece, que muitas vezes, infelizmente, na maioria dos casos, a mãe trata de uma maneira o filho e quando chega a nora, né, quer que a nora trate da mesma maneira, seja da mesma maneira, e às vezes até aquele pouquinho de ciúme, né, que o carinho já não é com a mãe, é mais para a nora, então cria aquele desafeto, aquela coisa, mas só que aquilo foi aumentando, né, a ponto dela odiar. Aí ela tomou a informação de que havia um sábio, né, que conseguia solucionar todas essas situações, né, e ela queria mesmo, no fim, que morresse, a sogra desencarnasse, saísse da vida dela, para ela viver feliz junto com o marido. E aí o Leonardo nos coloca, aí ela procurou o tal sábio. Né? E o sábio chegou lá, ela disse que queria realmente, colocou toda a situação, quanto aquela pessoa era o empecilho da felicidade naquele lar, né? Naquele lar, era aquela sogra. Então queria que ela desse um sumiço. Né? Aí o sábio olhou para ela e ofereceu chás, né? Um chás que deveria dar, já não me lembro bem, mas o Leonardo contou, todos os dias aquele chá ia aos poucos desencarnar, ela ia desencarnar, né, tomando aquele chá, aos poucos para também não se comprometer. Se desse o chá e ela desencarnasse, dizer que, né, ia culpa para ela. Então ela ia morrer devagarzinho, né? E que ela mantesse mais alegre, mais afeitosa para que ela tomasse o chá, não desconfiasse de nada. Então a chinesinha chegou em casa e fez exatamente isso aí, né? Muito alegre, muito contente, tratando bem a sogra, né, para que ela tomasse o chá, e foi tomando o chazinho. Né? Mas aí chegou um ponto, quando começou esse tratamento diferente da chinesa para com a sogra começou a tratá-la melhor, começaram a ser mais afetivas, começaram a ser mais, conversavam mais, demonstravam alegria. Aí, num certo tempo, ela ficou apavorada porque ela já estava querendo bem a sogra. E que estava dando veneno e que a sogra ia morrer. Aí correu novamente para o sábio, né? Diz, olha, está acontecendo assim, assim, né? E agora eu não sei o que eu faço. O que eu faço nessa situação? Porque hoje agora eu não quero que a minha sogra morra, mas agora já dei, diz o sábio, né? Aí ela se desesperou, mas ele diz, não, mas é ao contrário. O chá que tu deu, que eu mandei tu dar para a tua sogra, era fortificante, revigorante, estimulante da alegria, né? E esse chá foi o que aconteceu. Aí ela ficou feliz da vida, né? Então vejam os irmãos que muitas vezes o perdoar, né? O perdoar é uma sensação, no momento que você perdoa aquela pessoa a qual a gente tem aquela situação de não ceder, de ter aquela empatia, quanto é bom, muitas vezes, chegar, tirar as diferenças, se conversarem, né?
Já aconteceu até numa experiência de vida, numa empresa que trabalhei, exatamente disso. Num desencontro ali, houve uns problemas de palavra e eu tinha que conviver diariamente com aquela pessoa. Aquilo ali me pesava. Era pesado para mim mesmo de não poder dialogar, e era uma pessoa que eu queria bem, né? E eu não sabia o que fazer. Aí chegou um tempo, com conhecimento, eu estava entrando na casa espírita, né? Eu disse, mas eu vou arriscar, né? Seja lá o que Deus fizer, eu vou fazer a minha parte. Eu vou pedir perdão para ele, mesmo que eu sei que ele também me fez, mas pela minha parte eu peço perdão. Aí cheguei para ele, né? Chamei, ele se assustou, disse, o cara vai brigar comigo agora, né? E eu digo, não, eu quero conversar contigo, eu quero que te desculpe, eu sei que errei contigo. Né? E ele abriu os braços, né? E ele já está no mundo espiritual, esse amigo. Ele abriu os braços e disse, Arnaldo, que tu nem sabe o fardo pesado que eu tinha nas costas, porque quanto eu te quero bem. Né? Então aquilo foi um alívio, gente. Parece que eu tirei dos meus ombros, e dele também, né? Aquele peso. O perdoar é bom para a gente, né? E sentir esse perdoar. E às vezes assim, é tão difícil, né? O perdoar, falar é fácil. Agora, realmente esquecer as ofensas é mais difícil. Todo mundo aqui reza o Pai Nosso, né? Veja que no rezar o Pai Nosso, tem aquela parte que diz assim, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus ensinou esse Pai Nosso. Não é mesmo? E a gente não pode mentir para Jesus, para Deus, quando faz o Pai Nosso. Para Deus, né? Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É universal o Pai Nosso. Será que realmente, quando eu faço o Pai Nosso, eu estou falando a verdade? Realmente eu não tenho nada dentro do meu coração, nenhum ressentimento? Porque eu já perdoei, eu estou dizendo para Deus, né, que me perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Será que... Vejam só, né, que o comprometimento... Que bom que tem uns quantos, né, a grande maioria não tem, já perdoa, né, mas sempre tem alguns de nós ainda... que não sei se no Pai Nosso a gente está falando a verdade, né? Te pede o perdão. Mas será que realmente a gente já perdoamos aqueles que nós temos ofendido? Ou é só aquelas palavras, né? Ou pulamos essa parte do Pai Nosso? Porque vejam a importância desse perdão. Na enciclopédia, né, nos diz que o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou a si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Para o Espiritismo, gente, concessão indefinida é 70 vezes 7. Sabe quem diz 70 vezes 7? Quantas vezes devemos perdoar? O Pedro pergunta para Jesus. 7 vezes, mestre? Não, Pedro. 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Então, o Espiritismo coloca isso. Quantas vezes devemos perdoar? Como Jesus ensinou, 70 vezes 7. Dê oportunidades para o ofensor se arrependa. O pecador se recomponha. Veja bem, o pecador se recompõe. O criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Equipe da FEB, 1995, essa colocação. É a verdade. É as palavras de Jesus. Perdoar 70 vezes 7, infinitamente. É um importante passo para a nossa evolução. Porque perdoar não significa também só esquecer, mas sim, não querer revidar. Perdão é treinamento. Perdão para o Divaldo Pereira Franco, né?
Ele fala que o perdão é um treinamento. A terra é um plano de experiências e regates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido, alguém que não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. O Consolador, né, na questão 338, e nos coloca assim. Veja que nós temos nossos erros, então nós temos que perdoar, porque também temos os nossos erros. Né? Porque se não perdoarmos, como é que vamos nos amar? E o importante que Jesus nos diz, quando a terra, perguntado pelos apóstolos, quando a terra será um paraíso, mestre? Quando vos amar-vos uns aos outros. E enquanto não nos perdoarmos, nos odiarmos, aí estaremos com as guerras, né, as diferenças imensas de agressividade por todo mundo, porque não existe o perdão. Porque é necessário o perdão e esquecer para que desperte em nós o amor. E que é o amor? O amor verdadeiro é o próprio Deus, é o nosso Criador, é o nosso Pai, que está em todo este universo, bilhões e bilhões de planetas, aonde está a sua presença. O que sustenta este universo é este amor, é este sentimento, e dentro de nós está esse Pai. E realmente vamos ter luz no momento que o amor estiver em nós, porque a luz é o amor, a própria vida, Deus é a própria vida. E a vida que está em nós, que está em todos os seres, que está na natureza, está Deus, na sua grandeza infinita, por todos estes universos, por esses incontáveis planetas, sistemas solares, galáxias. Sabemos que não somos só nós. E é este grande Pai, é este caminhar de despertar de Deus, do perdoar, de compreender que na minha frente, Jesus nos diz, né, que quando olharmos um irmão, enxergamos como se fosse ele. Então, nós temos as diferenças, as dificuldades, as antipatias, nós temos lutar para vencer. Porque quando nós não perdoamos, quando odiamos, é um sinal de escuridão. É um sinal de pouca evolução espiritual. E quando nós conseguimos realmente perdoar e esquecer, é um processo, meus queridos irmãos, que realmente estamos caminhando para esta grande luz. Porque o universo, o nosso Pai, os nossos irmãos de planetas em estados evolutivos, né? O nosso planeta, em questão de classificação, um planeta de prova e expiação, só saímos do planeta primitivos, né, dos planos primitivos. Estamos num plano, né, de prova e expiação. Ainda temos aí uma caminhada grande na evolução do nosso planeta. Estamos ainda... Por isso se vê tanto sofrimento, tanta dor, mas causados por nós, porque o Pai nos dá o livre-arbítrio para que nós crescemos através de nossos próprios esforços. E este livre-arbítrio que nos leva, muitas vezes, a este egoísmo, este ego, né, que ainda nos traz da animalidade. Necessário foi na evolução do animal para ter a sua consciência. Foi necessário, sim, ainda este sentimento do ego que o animal traz da sua defesa, né, para criar já a sua personalidade pelo crescimento, né, que nós sabemos, nós vemos desde o mineral, né, na terra, no mineral, vegetal, né, o animal e agora o mineral onde estamos, mas muitas vezes trazemos ainda, né, estes sentimentos que nos atrasam imensamente e nos trazem dor e sofrimento.
porque são causadores esses estados mentais negativos que nos compromete imensamente a nossa saúde física, material, o nosso estado positivo de vibrar na alegria, na felicidade, nesta certeza dessas verdades que possam nos levar a compreender as grandes verdades que somos espíritos imortais, né? Somos feitos para a felicidade, para viver nada do que amamos, porque o amor ele une, e consequentemente tudo que amamos, aqueles que já partiram, né? Todos nós nos encontraremos. Agora, quando o não perdoar, né? Que o não perdoar e todas essas coisas negativas nos separam, nos desagregam, não permite que realmente possamos, então, ter esta união, esta felicidade. O Cristo, naquele momento derradeiro, depois de açoitado, colocado na cruz, pregado, as suas últimas palavras, ele eleva o seu rosto para Deus, né? E Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Veja o que a gente também... Então veja a grandeza do Cristo de pedir, né, o perdão por nós, pelo que fizemos a Ele, né? O único Espírito que teve na Terra, né, o Espírito perfeito, nosso irmão mais velho, que é o Cristo, que está com nós, que é o governador deste planeta, ele se faz sem ter faltas, ele se faz passar por todos esses sofrimentos, para nos mostrar a importância deste perdoar, dessa importância de amarmos. Ele se entrega a este sacrifício de passar na cruz, um homem que só plantou o amor, só curou, só fez o bem, e passar por este imenso sofrimento, né, que passou o Cristo, para nos mostrar da importância do perdoar e esquecer, para que a gente possa ser feliz, né? Vejam o quanto é profundo estes ensinamentos e amplos nesta questão, meus irmãos, do perdoar, para que verdadeiramente possamos, né, sermos felizes. Bem-aventurados que são misericordiosos, nos diz Jesus no Sermão na Montanha. Porque os que são misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 7 do Evangelho. Se perdoardes aos homens as faltas que comete contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofende, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, terei ganho um irmão. Então Pedro se aproximou e lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus responde, né? Não vos digo apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Mateus 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Infeliz aquele que diz, nunca perdoarei. Este
Se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Então vejam, e também na passagem o Cristo nos ensina, diante de irvos ao templo, vai, deixa a tua oferta, a tua oferenda, e vai e reconcilia-te com teu irmão. Porque como nós vamos ter a conexão com Deus, se nós odiamos um irmão ao nosso lado? Porque, na realidade, Deus está em todas as coisas. Então, naquela pessoa que nós odiamos, ali está a presença de Deus. Então, como é que eu vou chegar num templo para orar, né, e realmente ter ódio no meu coração? Esta minha prece não chegará a Deus. Mas sim, eu vou antes, vai e reconcilia-te com teu irmão. Aí sim, temos que ter o coração livre para que realmente possamos sentir a leveza, não o peso imenso do não perdoar, que só prejudica a nós. E muito pouco, ou quase nada, aquele que não perdoamos, porque somos nós que sentimos. O assunto é muito amplo, meus irmãos. Está no Evangelho, vários livros, que nos traz, nos enriquece nessa questão de perdoar é esquecer. Mas o nosso tempo passou-se, a nossa meia hora. Agradeço a atenção dos irmãos. E vamos então fazermos a nossa prece agora, novamente. Agora é as nossas irradiações. E tem irradiações de São Passe à Distância. Para os nossos irmãos que aqui não puderam vir, então, nossos amigos, familiares, que estão passando por dificuldades, por enfermidades, nós sabemos da força do pensamento. O Pai cria o universo através do pensamento. Nós somos filhos, co-criadores. Então, tudo o que pensamos se materializa. Também é o cuidado que temos que ter, né? Não perdoar é pensamentos negativos que nos comprometem. E pensarmos positivo. Pensarmos, então, bem para esses irmãos, e eles vão receber daqui desta corrente espiritual, esses centenas de espíritos que aqui nos envolvem nesta hora, transmitindo esses eflúvios salutares e benéficos a todos nós, possam também se fazer nos irmãos que ora com a prece, todos juntos vamos levar aos nossos irmãos também em sofrimento. Primeiro os pedimos por nós, agradecendo a oportunidade do dom da vida que Deus nos concede, por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, a recebermos esses eflúvios de luz, de amor sobre todos nós, nos trazendo a saúde, a força, a alegria, a esperança, o consolo, o Espírito imortal, Filho de Deus, que somos todos nós. Obrigado, Jesus. E te rogamos que permita esses bons espíritos, que possam eles, nesse instante, seguirem os nossos pensamentos e levarem estes lenitivos a todos os irmãos nossos que passam pelas dificuldades, pelas provações, pelas dores, tudo que tem neste momento que estão passando. Possa esses irmãos luzeiros levar esses lenitivos suaves, de doçura, de força, de alegria a todos esses nossos irmãos. Também rogamos pelos nossos irmãos que também se encontram nos hospitais, nos lares, no sofrimento, na dor, que possam também serem amparados, possam também receber, para que desenvolva neles a fé, a resignação, a esperança, o consolo, a cura necessária,
E te rogamos, Jesus, pelos irmãos também espíritos desencarnados, que aqui se fizeram presentes assistindo estas colocações do Evangelho, do perdoar, que eles possam sentir em seus corações a importância de perdoar, porque sabemos que o não perdoar não termina unicamente na carne. O ódio, a incompreensão, a intolerância permanece no mundo espiritual e muitas vezes em formas desencarnadas são ações de obsessivos, de enfermidades, de estados que estes irmãozinhos muitas vezes se prejudicam ele e também em nós encarnados. Permita, Senhor, que eles nos perdoem as nossas ofensas e também que nós possamos de coração perdoá-los, para que a luz possa se fazer sobre eles e eles possam ser levados para o mundo espiritual, ali onde serão orientados e consolados. E com o amparo de nosso querido e bondoso benfeitor de nossa casa, Bezerra de Menezes,